Gratidão. Hoje vamos falar sobre os 3 partidos que tinha ali na igreja de Corinto. O pessoal ali estava dividido, um fala, eu sigo Paulo, outro falava, eu sigo Apolo, e outro falava, eu sigo Pedro. Então vamos explicar a ideologia de cada partido ali. Jesus, quando veio, Jesus mandou João Batista, e João Batista ali, quando ele veio, antes de Jesus, ele pregava um evangelho. Ele e os discípulos dele. É chegado a vós o reino dos céus. O Messias chegou. Então a missão de João Batista era só para pregar isso. O Messias chegou, o Messias chegou. Vai acabar o reino sacerdotal e vai começar o reino espiritual de Jesus sobre a terra. E os discípulos de Jesus, quando Jesus começou a pregar, pregava ao mesmo evangelho. O reino sacerdotal acabou e vai começar o reino do Messias. Ou o reino do Messias começou, o Messias chegou. Então essa profecia já tinha 600 anos antes que o Messias ia vir. E quando o Messias viesse, ele ia restaurar o reino de Israel e ia destruir o sacerdócio. Então Jesus ali começou ali a pregar esse evangelho, João Batista e os discípulos de João Batista. Era um evangelho só que os dois pregavam. E para os judeus que criam que o reino de Jesus tinha chegado, que o reino do Messias chegou, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam passar pelo batismo, arrepender e passar pelo batismo. Então o judeu que passasse pelo batismo ali, não precisava mais praticar as tradições judaicas. Guardar o sábado, servir o holocausto, circuncidar e até a Páscoa. A lei ali do ritual ali completo, eles não precisavam praticar mais. Era só eles batizar, e quando eles fossem batizados, eles mais uma vez, eles não precisavam mais praticar as tradições judaicas, e era só eles mudar, praticar o amor, o perdão, a tolerância, a solidariedade e fazer a renúncia interior ao ódio, à ira, à raiva, aos ciúmes e à vingança. Era simplesmente o que Jesus ensinava e os discípulos de João Batista ensinavam. Arrependei-vos, arrependei-vos, chegou o Messias. Vocês têm de nascer de novo, vocês têm de ter uma transformação interior. Aprender a renunciar ao ódio, à ira, à raiva, aos ciúmes, à vingança e praticar o amor, o perdão, a tolerância e a solidariedade. Era isso que João Batista pregava e o que os discípulos de Jesus pregavam, que era o novo nascimento. Então, o batismo pelas águas era que eles não mais precisavam praticar as tradições judaicas. Então, o sacerdote não viria isso com bons olhos, porque multidões começaram a seguir Jesus e criam nos discípulos que João Batista pregava e não seguia mais as tradições judaicas, e o sacerdócio ali começou a ficar vazio. Eles começaram a perder membros ali. Então, Jesus ali era visto como um opositor, um transgressor da lei, um rebelde por eles. Então por isso que eles perseguiam Jesus. E Jesus disse para os discípulos, vocês não vão acabar de pregar essa mensagem no reino dos céus, você já vai ver o Filho do Homem já vindo no seu reino. Jesus falou, eu já vou voltar no meu reino, você já vai ver. Jesus falou, em verdade vos digo que algum de vocês não vai morrer sem ver a minha volta. Jesus falou para os discípulos, para os 12, vocês vão ver eu voltando no meu reino com juízo sobre Jerusalém. Jesus disse para eles, quando vocês verem Jerusalém destruída, Jerusalém cercada, vocês podem saber que chegou a sua hora. Eu já estou no meu reino, é a minha volta. Que Jesus ia voltar a destruir o sacerdócio. Jesus ia voltar a destruir o templo e o sacerdócio. Essa era a mensagem dele. E Jesus disse para ele, mais uma vez, vocês não vão acabar de percorrer a cidade de Israel. Jesus falou para os 12 discípulos, você já vai ver eu voltando no meu reino. E Jesus disse, algum de vocês não vai morrer sem ver a minha volta, eu já voltando no meu reino. Quando vocês verem Jerusalém cercada, vocês podem saber que chegou a desolação de Jerusalém. Jesus continuou, em verdade vos digo que não passará essa geração de vocês discípulos, de vocês 12, e não passará essa geração que está viva sem ver Jesus voltando. Jesus falou para eles, você vai ver a minha volta, você vai ver eu voltando, essa geração vai ver. Esse templo vai ser destruído na minha volta. Foi o que Jesus falou para eles. E Jesus ali preparou eles ali, na última semana de Jesus ali, Jesus disse para eles assim, eu vou, se eu não for, não tem como eu voltar a vós. Eu vou voltar a vós, eu vou derramar do Espírito Consolador sobre vós. Jesus prometeu para ele, não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vós, vou derramar do meu Espírito sobre vós. E Jesus ali foi morto pelo sacerdócio, pela lei do sacerdote ali. O sacerdote condenou Jesus.
o Império Romano executou Jesus ali, e Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, na quarta para quinta, Jesus celebrou a ceia juntamente com eles. Então Jesus disse para ele, ó, em verdade vos digo, que a próxima ceia que vocês celebrar, você já vai ver, você já vai estar no reino dos céus. Então a Páscoa judaica ali era 7 dias. Então a Páscoa ali terminava no último dia da semana, era o sábado. Jesus foi morto na sexta, era no sábado. E no domingo era o 8º dia, seria a primeira Páscoa depois do 7º dia. Então Jesus disse para ele que quando ele celebrasse a Páscoa no domingo, eles já estariam no reino dos céus, que Jesus já estaria ressuscitado, glorificado e já no domínio da terra. A Páscoa ali era 7 dias, eles começavam a celebrar, e Jesus falou para eles na quarta para quinta. Então quando eles celebraram a Páscoa no domingo, que já era a 8ª, eles já estavam no reino dos céus. Então vamos lá. Então Jesus ressuscitou, e antes na quarta-feira, Jesus disse para eles que Jesus ia voltar para eles e ia derramar o Espírito Consolador. E quando Jesus ressuscitou, no último dia que Jesus estava com ele, Jesus falou para eles assim, olha, vocês anunciem na nação de Israel o que eu passei para vocês. Jesus disse, anuncia, vocês não vão acabar de percorrer a cidade de Israel, vocês vão ver a volta do Filho do Homem. E Jesus falando isso para eles, Jesus subiu, e na hora que Jesus subiu, apareceu 2 anjos, 2 varões, e falou para eles, varões galileus, esse Jesus que vocês viram, ele vai voltar para vocês, do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar, obedecer a ele. Então vocês leram o capítulo inteiro ali, Jesus falou no começo para eles voltar lá para o cenáculo, e eles esperaram lá que Jesus ia vir eles, e eles voltaram ali para o cenáculo ali, e esperaram uns dias, Jesus veio para eles ali no dia de Pentecoste, Jesus veio e derramou os dons sobre eles ali. Esse foi o que Jesus prometeu, os 2 anjos prometeu que Jesus ia voltar. Jesus voltou para eles no dia de Pentecostes e deu os dons para eles. E ali eles saíram lá pregar, cada um saiu para um canto e pregaram. E os discípulos ali permaneceram nas tradições judaicas. Agora que é hora H. Os discípulos ficaram presos nas tradições judaicas. Os discípulos ensinavam ali que para eles ser salvo, era só eles crerem em Jesus, as pessoas, era só eles crerem em Jesus, ser batizado, e eles estariam salvos, e praticar as tradições judaicas, guardar o sábado, circuncidar, continuar praticando a Páscoa, que foi dado o nome de ceia, que a Igreja Católica, quando ela montou a Bíblia, ela pôs a ceia ali, mas era continuar a Páscoa, e as tradições judaicas. Isso era o que os discípulos pregavam. Então Jesus não ensinou isso para os discípulos. Jesus só não perdeu os 3 anos e meio dele com os discípulos porque ele chamou a Paulo. Os discípulos ficaram presos nas tradições judaicas. E Paulo, Jesus chamou a Paulo, vocês conhecem a história de Paulo. Paulo ali, ele era judeu, mas ele era filho de um casal judeu, ele nasceu na Cilícia, e ele teve a educação ali no Império Romano, ou melhor, na cultura grega helenística. Paulo era formado, Paulo era filósofo, e Paulo tinha outras culturas ali também, que ele aprendeu ali na cultura grega helenística. E quando ele tinha seus 18, 20 anos, o pai dele mandou ele para Jerusalém, para ele estudar a lei aos pés de Gamaliel. Então Paulo tinha uma visão mais diferenciada, e Jesus apareceu a Paulo, chamou a Paulo, e Paulo começou, queria pregar em Jerusalém um evangelho para os judeus, para a conversão dele. E quando ele estava orando no templo, um anjo apareceu para ele e falou para ele, você sai daqui, que eles não vão aceitar você, os discípulos não vão aceitar você, e aqui em Israel você não vai, se sai, vai pregar no meio dos gentios, eu te envio para lá. Então Paulo foi pregar para os judeus que estavam no meio dos gentios, e também para os gentios. Essa era a mensagem de Paulo. Então, qual que era a mensagem de Paulo para pregar? A mensagem de Paulo para pregar ali é que Jesus ia voltar ali, ia destruir Jerusalém, e que o reino sacerdotal tinha acabado ali, que Jesus já tinha vindo, o Messias já tinha vindo, e o Messias já estaria no governo, e ia voltar mostrando que estava no governo de Jerusalém. Então essa era a mensagem para Paulo pregar. O Messias já veio, o reino sacerdotal acabou. Vocês não precisam mais praticar as tradições judaicas. É só vocês passar pelo batismo, passar pelo arrepender, Paulo pregava. Vocês têm de arrepender, vocês têm de ter a transformação interior, Paulo pregava. Aos Romanos 6, 7 e 8. Paulo pregava, o batismo só para vocês, que é diferente do que os discípulos pregavam aqui. Os discípulos pregavam, anunciavam que era só vocês crer e ser batizado e estava salvo, e praticar as tradições judaicas. Paulo não. Paulo falava, o batismo só ensina as águas, não tem valor nenhum. Paulo falou, se você crer, você tem de
crer e nascer no Espírito. Era a linguagem de Paulo, a filosofia de Paulo. Você tem que nascer no Espírito. O que Paulo falou? A hora que você desce nas águas, você está fazendo um pacto com Deus, que você está morrendo para o mundo, e a hora que você levanta, você está fazendo um pacto, você está ressuscitando na fé, pelo poder de Deus, para uma nova pessoa. Se você xingava, você não vai xingar mais. Se você praticava atos, você não vai praticar mais. Numa linguagem, Paulo falava, ó, você tem de renunciar ao ódio, à ira, à raiva, aos ciúmes, à vingança, e aprender a amar, perdoar, ser tolerante e ser solidário. Essa era a que Paulo pregava, um evangelho diferenciado. E Paulo falava que eles não precisavam praticar nada das tradições judaicas, que as tradições judaicas tinham cumprido ali em Jesus, no Messias, e tinham sido cravados na cruz e acabou ali. Essa era a mensagem de Paulo. Então, os discípulos não se davam com Paulo, porque Paulo pregava esse evangelho, que eu expliquei para vocês, que era ter sua transformação interior, e não precisava praticar as tradições judaicas. E os discípulos pregavam que era só crer em Jesus, e você ser batizado e passar a praticar as tradições judaicas. Paulo falava que não, que se você não tiver um novo nascimento, uma transformação interior, usar o Espírito para dominar o desejo da carne, uma linguagem melhor para vocês entenderem, Paulo falava que as obras da lei não salvavam. Paulo falava, vocês são salvos pela graça de Deus. As obras da lei é impotente para vos salvar. Vocês são salvos pela graça de Deus para as boas obras, no Espírito. Paulo falava, vocês usam o Espírito para renunciar ao desejo da carne. Era a linguagem de Paulo, a transformação interior. Então, Paulo não se dava com os discípulos. E Paulo começou a pregar ali no Império Romano, foi para lá, e os discípulos também começaram a pregar. E os discípulos, tinham discípulos dos discípulos, e Paulo tinha discípulos de Paulo. E eles começaram a pregar, e havia contenda. Ali naquela época não tinha igreja, o que Paulo passava, Paulo formava uma comunidade. Jesus mandou ninguém montar a igreja. Constantino que montou as primeiras igrejas. Então ele chamava comunidade, não era igreja. Então Paulo ensinava o que ele cria, a liturgia que ele cria ali, e deixava as pessoas ali na igreja, ali na comunidade. Aí o Império Romano era grande, naquele tempo não tinha meio de transporte, e Paulo saía, e daí 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, chegava alguém dos discípulos, ou algum discípulo, e falava, não, Paulo ensinou errado para vocês têm de guardar a lei. Se vocês não guardar a lei, vocês não vão ser salvos. Diferente de Paulo, aí colocava costume diferente ali na comunidade, e um grupo até seguia os discípulos, e o outro ficava dividido em Paulo, e também chegou Apolo. Vamos chegar em Apolo agora. A Bíblia, a Bíblia ela foi compilada no século IV por Constantino. Então Constantino juntou uma parte que ele achou aqui, uma parte que ele achou acolá, um capítulo que ele achou lá, outro lá, e ela juntou, e ele montou ali os evangelhos ali, Constantino montou ali, e o que ele agradou ele pôs, o que ele não agradou ele não pôs, e ele mexeu em muitas palavras ali, ele mexeu muito. Então vamos lá. Então Apolo era discípulo de João Batista, e Apolo, ele tinha uma cultura grega helenística. Ele foi criado ali em Alexandria, e no Império Romano ali, então ele adquiriu a cultura grega helenística. Apolo, ele era baseado em 5 de João e 6 de João. Vocês lêem lá. Então ali em 5 e 6 de João ali Jesus disse assim como o Pai vivifica os mortos, quer dizer que Deus já ressuscitava os mortos. Está lá em 5 de João, vocês lêem lá. Assim como o Pai vivifica no presente, não está que Deus vai vivificar. Assim como o Pai vivifica os mortos, deu poder ao Filho para vivificar também. Então Jesus disse lá no verso 25 de João 25. E a partir de agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e as que ouvirem viverão. Vocês viram o capítulo inteiro ali. Então está ali. Assim como o Pai vivifica os mortos, os filhos do homem também vivifica. Então Apolo, do capítulo 5 de João ali, que ele tinha essa teoria ali que ele pregava, ele falava que Deus já ressuscitava os mortos. Apolo pregava essa teoria, que Deus já ressuscitava os mortos, e que Jesus tinha morrido, e Deus tinha ressuscitado Jesus, e Jesus estava no controle da terra, e que Jesus já ressuscitava os mortos. Essa era a teoria de Apolo. Apolo pregava esse evangelho, e Apolo pregava ali, anunciava ali que Jesus já ressuscitava as pessoas. Na hora que morria, no último dia da pessoa, que o corpo fosse para o cemitério, Jesus ressuscitava o espírito. Foi isso, era que Apolo cria. Apolo pregava esse evangelho.
E Jesus disse ali, vocês lêem os 4 evangelhos ali, quando chegou umas pessoas e perguntou para Jesus: mestre, tem uma mulher que ela casou com 7 homens, e na ressurreição ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus disse para ele: vocês não conhecem Deus e nem o poder de Deus. Jesus disse: vocês não têm lido? Quando Deus chegou para Moisés na sarça, Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Foi Jesus quem falou. Então Apolo, ele era baseado nesse texto que Jesus falou ali. E ali em João também ali, os judeus começaram a apertar Jesus ali, e Jesus falou para eles: vocês esperam que Moisés vai vir para libertar vocês esperam. Moisés está diante de Deus e acusa vocês dia e noite da incredulidade de vocês. Então Apolo, ele cria nesses escritos aí. E Paulo não. Paulo ouviu dos discípulos, né? Paulo falava: o evangelho que eu prego, eu não aprendi de nenhum discípulo, de ninguém. Paulo falou. Mas ele falou que ele ficou 15 dias com Pedro. Então ele ouviu de Pedro que Jesus falou que eles não iam acabar de pregar o evangelho ali em Israel, e eles já iam ver a volta de Jesus. Os discípulos iam ver Jesus voltando. Jesus falou para eles que algum deles ali não ia morrer sem ver já a volta de Jesus. E Jesus falou para eles ali que quando eles vissem Jerusalém cercada, já era a volta de Jesus. Quando eles vissem a destruição ali, Jesus falou: vai ser lançado sorte, vai dar 2 numa cama, uma vai ser matada, outra vai ser levado. Então o soldado romano, ali na hora que eles cercaram o templo ali no ano 70, foi o que eles fizeram. O imperador romano pediu para o general Tito: pelo amor de Deus, você cerca Jerusalém, mas você não destrói o templo. Aquele templo demorou 48 anos para fazer, 48, 45 para fazer. Ali é uma joia preciosa, você não destrói o templo. Mas o general falou para o soldado, quando cercou o templo, vocês não mexem. Os sacerdotes esconderam tudo no templo ali, e eles entraram, e os soldados ali colocaram fogo no templo. Porque Jesus falou que aquele templo ia ser destruído. Aquele templo não podia ficar mais de pé. Então o que eu falo para vocês, Jesus veio ali e destruiu a cultura judaica no templo. Se Jesus não tivesse destruído a cultura judaica ali, eles estavam até hoje celebrando o sacerdócio, matando animais, guardando o sábado, circuncidando, e isso aí cumpriu no Messias. Então Jesus destruiu para mostrar que ele estava no reino dele. Vamos voltar no que nós estávamos lá em Apolo. E então Apolo pregava esse evangelho. Então ali na igreja de Corinto tinha um grupo que seguia Apolo, porque Apolo já falava que Deus já ressuscitava as pessoas. Assim que você morrer, que seu corpo for para o cemitério, no último dia de vida seu, que você for para o cemitério, Jesus vivifica o seu espírito, e seu espírito já vira um anjo. Você vai perante Jesus no tribunal e já vira um anjo, um espírito glorificado. Era que Apolo pregava. E Paulo não. Paulo pregava que Jesus ia voltar ali, ia ter o arrebatamento, ia arrebatar, e os mortos iam ressuscitar. Paulo pregava. Mas Paulo entendeu que Pedro falou para ele, que Jesus falou que Jesus ia voltar. Jesus ia voltar para destruir o templo e o sacerdócio inteiro. Que morreu 6 milhões de judeus, e os que ficaram vivos foram levados cativos para o Império Romano, para o imperador ali, o general, mostrar com um troféu aquele povo que resistiu 2 anos ali, mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, cerco ali em Jerusalém. Então, Paulo ali, ele pregava que Jesus ia voltar, mas porque ele entendeu ali, de Pedro falou para ele, que Jesus ia voltar, mas Jesus ia voltar a destruir o templo e o sacerdócio, e destruir Jerusalém. Essa era a volta de Jesus, e para mostrar que ele estava no reino dele. Jesus está reinando após a ressurreição. Jesus está reinando sobre a terra. Jesus está no domínio da terra, juntamente com os anjos e juntamente com os salvos, dominando a terra, julgando. Os anjos estão aqui, os salvos estão aqui, ajudando, orientando as pessoas no limite de cada anjo. No limite de cada anjo. Vamos lá. Paulo ali, então ele pregava que Jesus ia voltar ali e ia ter o arrebatamento, e os mortos iam ser ressuscitados. Os mortos iam ser ressuscitados. E então o povo onde Paulo passava era um povo sofrido, uma comunidade, era um povo muito, que vivia uma vida sofrida. Então Paulo, ele tinha o dom de curar, ele curava as pessoas e as pessoas criam. Então Paulo tinha muitas comunidades. Então essa briga acirrada ali era muito forte dos discípulos com Paulo, com os discípulos de Paulo. Paulo falava uma língua, falava outra, e Paulo pregava outro evangelho. E Paulo, né? Paulo ali quando
Apolo se encontrou ali com Paulo, ali que Priscila e Áquila tentou até mostrar o evangelho de Paulo para Apolo, né? E Apolo não se envolveu com o evangelho de Paulo, com a teoria. Então ele ficou 3 partidos na igreja de Corinto dividido. Cada um falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então cada um seguiu a teoria de cada um. E Paulo ficou nervoso. E Paulo falou para Timóteo no primeiro capítulo, 1 Timóteo no primeiro capítulo e 2 Timóteo no segundo capítulo, Paulo falou para Timóteo, ó, eles resistiram eu acerca da vinda de Jesus, que eles falaram que Jesus já ressuscitava as pessoas. Timóteo, você nem salva nem cumprimenta eles, eu entreguei eles para Satanás. Tá lá na Bíblia, Jesus jamais diz isso, mandou a pessoa fazer isso, mas Paulo, ele não concordava, que ninguém combatia, que ninguém ia contra alguma teoria dele. Aí o povo começou a apertar Paulo. Paulo já fazia 20 e poucos anos que ele estava pregando, começou a morrer as pessoas mais velhas. A turma apertou Paulo. Você não falou, Paulo, que Jesus ia voltar? Que meu pai morreu, e agora? Aí ele escreveu ali aos Coríntios 15 ali, ele tentou consertar, que ele falou que ele ia ser arrebatado e os mortos iam ressuscitar primeiro. E já vai, entendeu? 2000 anos. Paulo foi morto, cortado o pescoço, ele não foi arrebatado e Jesus não veio igual o entendimento de Paulo. Paulo não mentiu, ele falou o que ele entendeu. Para ele, o que ele entendeu de Pedro, ele entendeu o que ele falou, mas ele não mentiu, ele falou o que ele entendeu. Mas Jesus disse ali que ia voltar, e Jesus voltou no ano 70 ali, destruiu Jerusalém e destruiu o templo, igual eu falei para vocês. E Jesus mostrou que ele já estava no reino dele. Aí que eu digo para vocês, aí Paulo começou a combater muito esses 3 evangelhos. Aí Deus permitiu ali, Paulo foi preso em Roma. Paulo foi preso porque estava tendo muita briga, muita contenda ali nas comunidades. Os discípulos dos discípulos, Apolo e os discípulos de Apolo, e Paulo e os discípulos de Paulo. Então ali, Paulo foi preso. E Deus não mandou soltar Paulo. Deus mandou soltar Pedro, 2 anos ali no comecinho deles pregar. Deus mandou soltar Pedro, ele não mandou soltar Paulo. Deus mandou soltar Silas e Paulo. Silas e acho que era Paulo, era Pedro que estava preso ali. Deus mandou soltar, mas Paulo Deus não mandou soltar, porque estava tendo muita contenda entre eles, acirrada ali, acirrada. E Paulo falava, nem que descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho que eu prego para vocês, vocês não acreditam. Entendeu? Aí Deus permitiu que Paulo ficou preso, o anjo não soltou Paulo. Estou falando isso para vocês refletirem, para vocês pensar. Por que Deus mandou soltar Pedro? Por que Deus mandou soltar Silas, lá que estava preso lá, que deu aquele terremoto? E por que não mandou soltar Paulo? Por que não mandou? As igrejas hoje é baseada tudo em Paulo. Eu não vou entrar aqui, porque eu tenho pouco tempo aqui. É tudo baseado em Paulo. Tudo porque Paulo, como ele ensinou ali regras e doutrinas para aquela época, doutrinas para as igrejas, para as comunidades, as igrejas hoje pegam em Paulo, mas não pegam o que Jesus ensinou. Tá entendendo? Então aparece Jesus para João, aí o livro de Apocalipse de Pedro, por exemplo, ali a igreja não colocou na Bíblia. Ela não pôs, porque ali está escrito ali que Jesus apareceu, um anjo apareceu para Pedro e falou que Paulo no final complicou o evangelho dele. Paulo complicou. Tá lá. Então a igreja não interessou em pôr, porque combatia as cartas de Paulo. Entendeu? O livro que Apolo escreveu, aos Hebreus, por exemplo, os Hebreus, a cultura grega, helenística, ali na minha linguagem ali, Apolo que escreveu. Mas se a igreja colocasse que foi Apolo que escreveu, ali tem algumas coisas ali que bate um pouquinho as cartas de Paulo. Então a igreja não interessou em pôr. Tá entendendo? A igreja não interessou em pôr. Então o que eu falo para vocês? Então aí Jesus aparece para João no ano 68, mais ou menos ali no Apocalipse, e fala: João, Deus me ressuscitou, eu já estou no domínio da terra, todo o poder foi me dado. Aí João viu a posse de Jesus. Todos os anjos reuniram, milhares e milhares de anjos salvos reuniram para comemorar a posse de Jesus. E eles cantavam, mas foi só aquele dia. Aí acabou a posse, já foi dado o livro, Jesus já abriu o livro, foi dado para Jesus. Jesus já está no domínio da terra, ele com os anjos, com os salvos. Ali no livro de Daniel, João viu ali, o Daniel viu ali, que chegou um moço e tomou o reino do ancião de dias, de cabelo branco, que já estava velho, e tomou o reino, e milhares que serviu esse homem velho, o ancião velho,
jovem. Então ali seria o reino sacerdotal que estava velho, que não funcionou, que ia acabar, e seria o reino de Jesus, o Messias que ia chegar, ia substituir o reino sacerdotal. Então Jesus está governando a terra aqui com os anjos, com os salvos aqui há 2000 anos, e as pessoas esperam ainda que Jesus vai vir. Jesus já está governando. O reino de Jesus sobre a terra é um reino eterno. Está lá, o anjo falou para Maria quando ela estava gestante: vai nascer um varão de ti, ele vai sentar no trono de Davi, ele vai reinar sobre a terra, e seu reino sobre a terra será um reino eterno que nunca terá fim sobre a terra. Aí João no Apocalipse ali, ele viu a primeira besta, a segunda besta. A primeira besta é o Império Romano do Ocidente, a segunda é o Império Romano do Oriente, e ali João já viu ali novos céus e nova terra, novo governo. O Jesus com os anjos e com os salvos já governando a terra, novos céus e nova terra. O reino sacerdotal tinha acabado ali. João já viu ali Deus, Jesus, as pessoas que caíam no mar, o mar segurava o corpo, mas jogava o espírito para cima. As pessoas que caíam na terra, que eram enterradas na terra, a terra escondia o corpo, já era, mas a terra não segurava o espírito, jogava o espírito para cima. A terra e o mar, tudo dava os mortos que eram enterrados neles, o espírito subia, e já viu o tribunal estabelecido. João viu ali já Jesus no domínio, os salvos e os anjos já, tribunais estabelecidos, pessoas que foi dado o poder de julgar. E João viu anjos operários que ficavam aqui ajudando as pessoas. João viu a Nova Jerusalém que desceu ali, não tinha casa, não tinha nada em cima, só tinha Deus ali, só, e a árvore da vida, não tinha mais nada. E ela tinha claridade cor de ouro, mas era transparente, era reflexo de luz. Não é essa matéria ouro que tem aqui, era reflexo de luz e era transparente sempre embaixo. João viu que as pessoas que já faleciam aqui, os anjos levavam o espírito, levavam ele para Deus, e lá já era direcionado o que ele ia fazer. João já viu. Jesus disse que ele veio para trabalhar, ele veio para servir a humanidade. Se você quiser fazer parte dessa comitiva de Jesus que está governando a terra, você tem que simplesmente fazer uma coisa: você tem que aprender a dominar o ódio, a ira, a raiva, os ciúmes, a vingança, e você tem que aprender a amar, a perdoar, a ser tolerante, a ser solidário, porque no seu último dia de vida, que você morrer, que seu corpo for para o cemitério, Jesus vai vivificar esse seu espírito e vai dar um espírito glorificado para você. E se você não aprender a praticar isso, você vai ficar um espírito nas trevas do ódio, da ira, da raiva e dos ciúmes. Então Jesus falou que ele veio para trabalhar, para servir, e os salvos que fossem com ele iam trabalhar e servir. Foi o que Jesus disse. Eu digo para vocês, quem quiser fazer parte dessa comitiva, simplesmente você tem que levar o amor. Paulo falou ali, as igrejas baseadas em Paulo, eu vou pegar a carona no caminhão de Paulo. Paulo falou ali, olha, ele estava brigando ali pela ceia. Paulo falou: eu não ensinei vocês, mandei nenhum de vocês tomar ceia. Paulo não ensinou nenhuma igreja a tomar ceia. Falou: mas como vocês? Era o partido dos discípulos ali que ensinaram ali. Ele falou: então como eles ensinaram vocês a celebrar a ceia, eu vou ensinar vocês a fazer certo. Vocês não é para vocês beberem nem beber, é para vocês simplesmente lembrar a ceia que Deus perdoou os nossos pecados enviando seu Filho para a humanidade. Vocês têm que entender o significado, não é comida e bebida. Foi o que Paulo ensinou para eles. E Paulo falou: eu vou ensinar uma coisa para vocês que é maior. Vocês estão brigando por dom, vocês estão brigando por ceia, vocês estão brigando por batismo, vocês estão brigando por cura. Eu vou ensinar uma coisa melhor para você. Você pode curar, você pode ressuscitar mortos, você pode transportar monte, você pode falar todas as línguas, você pode dar todo o dinheiro que você tem para os pobres. Mas se você não tiver o amor você não tem nada, nada. O amor é supremo. Paulo falou: o amor é supremo, o amor está acima de tudo. Quando você aprender a amar, quando você aprender a controlar o ódio, a ira, a raiva, os ciúmes, a vingança, e amar e perdoar, você não vai falar mais em língua, você não vai curar mais pessoas, você não vai profetizar, porque antes você via em parte, mas quando você aprender a amar, perdoar e fazer a renúncia e ter um novo nascimento, você tem algo superior, você está acima de tudo, você não precisa, e você não vai falar em língua nem querer curar as pessoas. O amor é supremo. Foi o que Paulo falou, porque na hora que você partir daqui para a eternidade, você tem que levar o amor, porque você vai virar um anjo, e o anjo tem que ter o amor para ajudar as pessoas aqui, orientar. Não importa se a raça, a cor, a religião, a etnia, não importa o que ele é, a raça, não importa, o anjo está aqui para servir, para orientar. Então é por isso
falou que eles iam ficar de fora porque eles não amavam, eles não perdoavam, eles não eram tolerantes. Finalizando, eu digo para vocês, Moisés, quando tirou o povo do Egito ali, Deus não conseguiu tirar do povo que tirou do Egito, o Egito do coração deles. Jesus não conseguiu tirar dos discípulos a cultura judaica, e nem de Paulo. E hoje, o pessoal está aí todo preso na cultura judaica e na cultura sacerdotal. E o povo ainda não entende o evangelho simples que Jesus falou. Se quer fazer parte dessa comitiva, pratique o amor. Gratidão.